Pessoal, tudo bem? Olá pessoal, Fábio Erelin aqui com vocês, Aqui é o Lael Fanin, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, dessa vez fazendo algo diferente. Eu vou analisar o texto chamado Por que não sou mais um trabalhador da luz? Na verdade, esse texto não é meu, é da Cameron Day, e já é um texto antigo assim relativamente, né? É de 23 de agosto de 2013. Para quem está vendo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Eu publiquei esse texto no meu site para vocês darem uma olhada. Eu gostei muito do assunto e achei esse título provocativo, né? Por que não sou mais um trabalhador da luz, um light worker, né? Esse texto é em inglês, né? E eu traduzi, coloquei no site, vou fazer a análise desse texto aqui. Eu vou ler o texto com vocês. E vou fazer nos meus comentários. Então, por que não sou mais um trabalhador da luz? Lightwork. Eu estou com o papelzinho aqui, vou ler com vocês e vou comentando conforme a gente vai lendo, tá? Não, eu não me virei para o lado escuro, mas estou transcendendo os lados. Olha só que interessante. Esse artigo é provavelmente a peça mais importante que escrevi até hoje, e para transmitir a mensagem completa é necessário um pouco de história. Fica aí comigo, no final você entenderá por que nunca mais vou me chamar de trabalhador da luz novamente. O planeta Terra e grande parte do nosso canto do universo estão sob um feitiço há muito tempo. Um feitiço que lança dúvidas em nossas mentes sobre se estamos ou não conectados à fonte infinita de toda a criação. O feitiço faz com que sintamos sozinhos, vulneráveis e isolados, expulsos dos reinos celestiais para um mundo cruel. Alguma semelhança com religiões aí, gente? Esse feitiço é pura ficção. Um engano da mais alta ordem, mas se apoderou profundamente desse e de outros mundos. Eu já vou parar aqui e comentar algumas coisas. Quando a gente diz que, principalmente quando eu anuncio o curso Despertar Galáctico 1, que eu falo para desmistificar, quando eu falo aqui no canal que a espiritualidade independente, ou seja, independente de nada nem de ninguém, quando eu falo que a espiritualidade verdadeira é sem dogmas, sem compromisso com nenhuma religião, sem compromisso com nenhuma filosofia, é exatamente isso que eu estou falando. Então veja que nesses dois primeiros parágrafos de introdução, a Cameron já dá o recado, né? Eu achei interessante, já no primeiro parágrafo, ela falar essa história de lados, né? Luz e sombra, bem e mal, e a gente sempre vem falando aqui que isso depende muito do nosso referencial, né? Mas ela vai mais fundo. Ela vai mais fundo. Vamos lá. Intrínseca a esse feitiço holográfico, veja bem, a expressão de holografia que a gente usa bastante aqui, né, gente? É a noção de que dualidade e polaridade são aspectos naturais da vida e que devemos servir um lado da dualidade ou o outro. Essa impressão binária, elegantemente simples, se tornou tão proeminente que perdemos de vista o maior feitiço holográfico que o gerou. De fato, perdemos de vista o holograma todos juntos e passamos a acreditar que é a soma total da realidade. Ou seja, o que ela está falando aqui, e que eu assino embaixo aqui, essa matrix em que a gente vive, esse holograma. Ela está falando holograma, mas poderia chamar de matrix tranquilamente. Foi criada propositalmente com essa polaridade. Foi criada propositalmente com essa dualidade. Veja que dualidade e polaridade são coisas diferentes dentro dessa interpretação, pelo menos minha, desse texto, né? A dualidade é o bem e mal, quente e frio. Polarização é o que a gente está vendo, principalmente nesses últimos anos, acontecendo, né? Ou você é 8 ou você é 80. Se você não é a favor disso, você é contra. Então vejam que o que ela está colocando aqui, já em 2013, que ainda estava muito light ainda esse conceito, e eu já li textos de 2007, eu já li textos até dos anos 70 sobre isso, e até anteriores. Então veja que não é um assunto novo, né? Mas eu achei extremamente interessante a colocação que ela põe aqui, a forma como ela põe, da gente realmente estar inserido dentro dessa programação da Matrix, na dualidade e polaridade. E a introdução dela termina: os seres humanos foram condicionados a adorar o engano holográfico. Veja bem, adoração, ou seja, transmissão de energia, ou seja, você dando o seu poder a outro.
e os agentes que o perpetuam. Ou seja, quando a gente diz que a Matrix é uma prisão e tem carcereiros, né, é exatamente isso que ela está falando aqui. Esse holograma, ou essa Matrix, foi chamada de Maya pelos hindus, e os gnósticos se referiam a ela como demiurgo corrupto. Acho esse termo uma descrição altamente precisa e a partir de agora vou me referir a ele como demiurgo corrupto. Ou seja, ao invés de chamar de Matrix, ou então de chamar de qualquer outra coisa, ela vai chamar esse holograma, essa prisão nossa, de demiurgo corrupto. O que é interessante. Vamos então para a primeira análise dela, já sabendo então que ela está falando da Matrix, ela está falando que essa Matrix foi criada propositalmente com dualidade, foi criada propositalmente com essa polarização, com essa polaridade, a fim de que nós adoremos um lado ou outro. Olha só que interessante. Então aí ela vem falando, o próximo subcapítulo, né? Sombra versus falsa luz, dualidade do demiurgo. Para capturar e controlar o espectro mais amplo possível de almas, o demiurgo corrupto dividiu seus agentes em duas equipes aparentemente opostas: sombra e luz, falsa luz. Olha só que interessante. Então ela está falando que, na verdade, o bem e o mal, da forma como ele é colocado aqui na Terra, a sombra e a luz, da forma que é colocado aqui na Terra, nada mais é do que uma divisão desse demiurgo corrupto, ou seja, dois lados da mesma moeda. Farinha do mesmo saco, ou seja, a mesma coisa. E ela continua. Nem todo mundo pode ser santo, então deve haver espaço para os pecadores dentro do demiurgo, desde que todos os envolvidos estejam sob o seu feitiço. O que mais importa para o demiurgo é que nós o adoramos, ou um de seus agentes, mestres, gurus, etc. Essa é uma observação minha. Independentemente de estarem no time da luz ou no time das trevas. Olha só que interessante. Então, na verdade, o que ela está falando é que a Matrix, ela não se importa se você adora a luz ou adora as trevas. Ela está buscando a energia da adoração. É você dar o seu poder para outro. Não importa se esse outro é bom ou ruim, porque na verdade esse bom ou ruim não existe. É tudo criação dessa Matrix para que você entregue o seu poder para ela. Ou ele chama aqui, ela chama de demiurgo corrupto, né? Eu estou traduzindo aqui para Matrix porque é a linguagem que a gente utiliza. Então, na verdade, veja bem, estamos imersos dentro de um holograma que está buscando a nossa adoração. Não importa se um lado ou outro, os lados não existem, esses lados foram criados por esse holograma para que a gente entregue o nosso poder para outrem, nesse caso, o demiurgo corrupto. Existem muitos nomes dos jogadores nesse drama cósmico e multidimensional dos quais você provavelmente já ouviu falar, como Lúcifer, Jeová, Beelzebu, Arcanjo Miguel, Satanás, e aí ela põe entre parênteses que é diferente de Lúcifer, Ashtar, dezenas de arcanjos, supostamente mestres ascendidos e outras várias entidades canalizadas. Enquanto alguns desses seres jogam pelo time sombrio e outros jogam pelo time da luz, ou falsa luz, eles todos estão no final fazendo o jogo do demiurgo corrupto, que os controla. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Ele é, em essência, o grande segredo dos arcontes. Eles não são apenas os seres malignos e demoníacos, mas também aqueles que fingem ser anjos e mestres ascensos. Gente, eu fiz uma live no YouTube e no Facebook também, falei para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês escutam no Facebook. Vocês devem estar lembrados disso, que acompanham o canal aqui. Muito cuidado com os cursos que fazem, com as iniciações, com as promessas, com as mensagens canalizadas. É exatamente isso que ela está escrevendo aqui, ou seja, o grande segredo dos arcontes. Os arcontes, eles não são apenas os seres malignos, demoníacos que pintam, mas eles também fingem ser anjos e mestres ascensos, para receber essa adoração, ou seja, para se nutrir dessa energia nossa, a energia física,
que é a energia do nosso ectoplasma, que é produzido por cada célula do nosso corpo, e a nossa energia astral também, através das nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, gente. A euforia também produz material energético para esses seres. Por exemplo, um jogo de futebol. Quando sai um gol, por exemplo. De um lado, uma torcida muito feliz, comemorando, eufórica, jogando ectoplasma e energia para cima e sendo, sem dúvida nenhuma, captada por esses seres. E do outro lado, uma torcida muito triste, xingando, com raiva, com ódio daquele outro time e de tudo que está acontecendo, também jogando ectoplasma para cima e também jogando no astral toda aquela energia, e os dois lados estão sendo consumidos por esses seres. Tá? Agora leva isso para a nossa vida, sem ser futebol, né? Isso serve para qualquer aspecto da nossa vida, né? Vamos lá, qual o próximo subassunto, né? E o último que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Qual é o objetivo de todo esse controle? O demiurgo corrupto é um sistema entrópico de consciência de separação induzida artificialmente, que está morrendo lentamente, veja bem, e depende da captação de energia das almas encarnadas em seu sistema para preservar a sua existência. Então é o que eu estou falando. Por que almas encarnadas? Almas encarnadas produzem ectoplasma, só encarnado produz ectoplasma, que é essa energia fundamental, esse tijolinho do astral, né? E serve também de alimento para eles. Para coletar a maior quantidade de energia da alma possível, criou o paradigma da dualidade da luz-sombra, para garantir que todo ser encarnado em um mundo sob seu feitiço servisse como uma bateria da alma, para ajudar a manter o demiurgo energizado. Essa expressão bateria da alma não me deixa lembrar de outra coisa no seu filme Matrix, né? Quando o Neo acorda e percebe que ele está servindo, ele e todos aqueles seres humanos que estão dentro daquele casulo, como bateria para aquelas máquinas, né, no filme. É uma analogia fantástica e é exatamente isso que ela está falando aqui. As almas boas, entre aspas, procurariam a equipe falsa da luz, né? E as almas ruins procurariam a equipe sombria, mas desconhecidas para a maioria dessas almas, elas estão todas servindo o mesmo sistema. Ou seja, as pessoas que são assim, têm uma melhor índole, procuram então adorar essa falsa luz, né? Esses mestres ascensos, esses gurus, esses guias, as religiões e tudo mais, porque está nessa falsa ilusão, né? Se é que falsa ilusão não é pleonasmo, mas que está nessa ilusão de estar fazendo bem, de estar servindo bem, né? Como a gente diz, de boa intenção o inferno está cheio, até aquela frase, é mais ou menos isso, né? Então, é mais ou menos isso que ela está falando. E as pessoas que têm uma índole um pouco mais questionável, vai para a sombra mesmo e não está nem aí, vamos embora, né? Mas todas estão servindo, sem saber, inclusive, o mesmo sistema. A fim de manter o jogo da dualidade interessante para os participantes, porque tem que ficar interessante também, né? O demiurgo criou densidades de existência que se iniciam nos caminhos escuros e claros e poderiam ascender. Ou seja, o que está falando aqui... Bom, deixa eu ler o parágrafo inteiro, que é mais fácil. Isso dá aos seres que se deslocam por essas densidades um sentimento de realização, quando na verdade estão navegando através de um labirinto de ilusão demiúrgica. Ou seja, essa ilusão também dentro da Matrix, dentro da Terra, de que estamos ascendendo. Ou seja, 4 para 5D, 5 para 6D, na verdade toda essa prisão que está dentro de um campo dimensional e temporal, e espacial, nada mais é do que uma evolução mentirosa, para manter realmente os seres aqui. Então agora vem uma observação muito interessante que ela faz e que a gente deve prestar atenção. Olha só. Os jogadores nos níveis mais altos das hierarquias sabem que eles estão em um sistema de autosserviço, ou seja, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que estão servindo essa falsa fonte, digamos assim. Mas eles estão bem com o acordo, ou seja, eles estão de acordo. Você vai subindo, vai evoluindo, entre aspas, descobre o que está acontecendo, mas você fica de acordo com isso, você concorda com isso, você acha isso até que legal. Por quê?
porque eles exercem poder e recebem energia de adoração de seres mais abaixo da escada. Ou seja, gente, estamos numa ilusão e numa prisão ferrenha. Foi criado dois lados para a gente, bem e mal, sombra e luz, dentro dessa Matrix, para que a nossa índole, né, para que isso servisse a propósito de todos os tipos de índoles de almas, as almas entre aspas boas e as almas entre aspas ruins, terem a quem adorar. Porque o que interessa é a energia da adoração. E conforme a gente vai, entre aspas, evoluindo, os poucos que conseguem escapar de um lado, escapar do outro, abrir um pouco a consciência dentro dessa armadilha, eles esbarram nessa falsa ascensão, e quando chegam lá no topo, que são os mestres, os gurus, os papas da vida, eles acham isso interessante, porque acabam recebendo também toda essa energia que não vai só para a Matrix, acaba alimentando eles também. Isso acaba nutrindo eles e acaba fortificando eles, e eles se embebedam pelo poder, né, digamos assim. São corrompidos por esse poder e por essa energia. Então, essa é a primeira parte do texto. Eu analisei as 3 primeiras partes, ou seja, a introdução e os 2 primeiros tópicos. Só um fato, eu descobri que o Cameron é, na verdade, um homem, né? Eu fiquei chamando ela no último vídeo, só para deixar claro aqui, então, que é um homem. A maioria dos seres canalizados afirmam ser afiliados à falsa hierarquia espiritual, baseada na luz, que inclui arcanjos, mestres ascensos e ETs positivos. O pequeno segredo sujo é que esses seres são devidos ao demiurgo corrupto e estão travando uma batalha psicológica contra pessoas que não querem ser associadas a nenhuma estrutura religiosa formal. Veja bem, o que ele está falando aqui é que quem não quer se enquadrar na Matrix através das religiões está tendo essa armadilha do demiurgo, da Matrix, que vem através de uma hierarquia espiritual que é baseada na real existente, né? Tudo é um espelho, né? Como é em cima e embaixo, como é lá em cima na Matrix também. Através desses arcanjos, mestres ascensos, ETs positivos, enfim. O que ele diz? Em outras palavras, a nova era é uma operação psicológica multidimensional projetada para canalizar a energia de almas dos crentes desses ensinamentos até os professores ascendidos. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que essa nova era de ouro, daquele que a gente falou no último vídeo, senta aí, fica esperando, tudo vai ficar bem, né? E não é bem isso. E, na verdade, as pessoas acabam tendo essa nova era, essas mensagens desses mestres ascensos, esses novos, entre aspas, seres que surgiam, acabam substituindo a religião tradicional. Isso acaba virando a religião das pessoas, né? E é exatamente isso que ele está apontando como uma das maiores armadilhas aqui do demiurgo ou da Matrix. E continuamos. Outro dos seus segredos é que a maioria dos chamados mestres ascensos de sua hierarquia nunca teve uma encarnação humana. Esses são seres incrivelmente enganosos que estão jogando um jogo para angariar a energia da adoração. No universo real do não engano, ninguém os adoraria, mas no subuniverso ilusório do demiurgo corrupto, eles são capazes de induzir as pessoas de bom coração e derramar energias de amor, devoção e louvor nelas. Então, disfarçados de mestres ascensos, né, disfarçados de hierarquia do bem, essa falsa luz vem enganar as pessoas que no fundo querem adorar, né? Essa programação da adoração está no nosso DNA. Então é isso aqui que ele está falando. Na verdade, nenhum mestre ascenso de verdade, nenhum espírito de luz de verdade quer uma adoração, quer ser adorado. Né? Isso é uma realidade, e é isso que ele vem falar aqui. Então veja bem que muitas vezes esses seres vêm procurando essa adoração. Então nesses casos, segundo Cameron, é para a gente desconfiar. Né? Quanto aos anjos, eles estão mais ou menos na mesma categoria. Eles não estão alinhados com a fonte infinita de toda a criação, mas servem a um menor que se apresenta como criador, o demiurgo corrupto. Portanto, eles não são o que chamariam de anjos. Dentro desse contexto que o Cameron está falando aqui, existem também esses seres que se chamam de anjos ou arcanjos, que também estão enquadrados nessa categoria de seres enganadores. Tá?
Em homenagem à natureza verdadeiramente enganosa desses seres, dê a eles um título novo, mais preciso, o mentiroso espiritual. Então esse é o título agora que o Cameron passa a aplicar no seu texto. E ele continua agora numa nova chamada. O lado escuro faz com que a luz falsa pareça boa. As duas equipes têm que desempenhar seu papel de forma convincente, e a equipe sombria realmente abraçou seu papel de escória vilã, pronta para matar, torturar e fazer qualquer tipo de coisa depravada ao qual possa se safar. Isso a gente vê realmente acontecendo no mundo, né? Não preciso nem comentar muito. O lado sombrio é projetado para ser incrivelmente repugnante, de modo que a maioria das boas almas chega a outro extremo da polaridade, até o abraço amoroso de uma das religiões patriarcais da falsa luz, ou a religião da nova era com sua legião de canais e mestres. Gente, aqui a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro que o mal não precisa se disfarçar para ser mal. É isso que ele está colocando aqui. Então quem é ruim, quem quer fazer atrocidade, faz. E isso é proposital, isso é divulgado propositalmente para a gente ter essa oposição. O que é oposição? Seria a luz ou a falsa luz. Dentro da Matrix, o que o Cameron está comentando aqui, é que dentro da Matrix existem seres que estão no mesmo lado da moeda, mais uma vez, comentando isso, que se disfarçam de luz. Né? São os falsos, a falsa luz que ele fala, são os falsos bons, né? Para quê? Para buscar, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla diversas vezes, para buscar adoração, para você entregar o seu poder a outrem, não buscar o seu eu superior interno, que é isso que diz a verdadeira luz, a verdadeira hierarquia universal, os verdadeiros seres de luz fazem, busque o seu eu interno. Qualquer mensagem longe disso, qualquer mensagem que diga que você não depende de si mesmo, precise de outro, ou de outrem, ou de outra hierarquia, ou de outro ser para ascender e para alcançar o seu Deus interno, está enquadrado como Demiurgo e Matrix, ok? E a gente continua. A Terra tem sido um planeta difícil para o Demiurgo corrupto controlar totalmente, né? Os seres humanos estavam muito conscientes de sua conexão com a fonte infinita e toda a vida, e essa consciência foi mantida por indivíduos espirituais durante todo o reinado de trevas desse planeta. Isso é verdade. Como essa consciência não poderia ser derrotada por nós, pelas forças das trevas, um plano foi formado para cooptar a natureza espiritual dos seres humanos. Ou seja, aqui ele vai discorrer um pouco de qual é esse plano, mas é aquilo que a gente disse um pouco no primeiro vídeo, é conseguir capturar as pessoas que estão tem uma índole já mais para o lado sombrio, mas também capturar as pessoas que têm essa carência de adoração, mas que estão com um pezinho mais para o lado da luz e acabam caindo nessa armadilha da falsa luz. Então ele continua. Primeiro, as religiões patriarcais foram formadas e impostas ao maior número possível de pessoas no mundo. A gente já vem falando, quem faz o curso Galáctico comigo, é uma novidade escutar de que religião é uma das armadilhas da Matrix. Isso a gente já fala há muito tempo. Eu não sou o primeiro, eu não fui o último a falar isso, né? Quem não aderiu a uma das principais religiões foi pária durante grande parte da história, até o século passado, quando nasceu o movimento teosofista, que estabeleceu as bases para o movimento da Nova Era, surgiu nos anos 50, 60 e 70. O movimento da Nova Era continua ganhando impulso, pois atraiu muitas pessoas que se afastaram da hipocrisia da religião patriarcal. Todas as religiões tradicionais, tá, gente? Então as religiões foram criadas, assim, para aprisionar as pessoas, e as pessoas que tentaram fugir dessas religiões tradicionais, principalmente depois dos anos 50, 60 e 70, com essa abertura de consciência, acabou sendo pega por essa armadilha de nova era, né? Uma mensagem, mais uma vez, uma mensagem boa, uma mensagem positiva, que é deturpada pela Matrix para aprisionar as pessoas num outro tipo de devoção. Basicamente é isso que ele está falando. O Demiurgo corrupto parece ter uma resposta fácil para qualquer turbulência interna que os humanos experimentem. Se a religião não serve para apaziguar o indivíduo, então a nova era se dará bem. É tudo igual ao Demiurgo, desde que escolhamos um lado que ele controla. É por isso que precisamos transcender os lados todos juntos. Então, a grande história da polarização, Deus, diabo, bem e mal, agora até com religiões e mestres ascensos, né, ditos mestres ascensos e tudo mais, essa polarização, escolher um lado, não escolher o lado do nosso eu interno, lado do universo, que é o não ter lados, né, mas escolher um lado, bem e mal, e adorar aquele lado.
adoração. Mais uma vez, gente. A última parte do texto analisado hoje diz o seguinte: canalizadores estão sendo enganados. Então, mais uma vez, já no título, eu vou comentar algo que eu já falei em live, que eu falo nos cursos e tudo mais. Muitas pessoas experientes, muitas pessoas que estão há décadas canalizando coisas, pessoas que estão surgindo agora, pessoas que não são tão experientes, pessoas que vão surgir, já estão sendo enganados. Tá? Tomemos cuidado, mais uma vez, utilizando o nosso mental e o nosso cardíaco para ver qual a vibração que aquela pessoa passa uma verdade, passa um conforto, ou passa uma ansiedade, ou passa algo turbulento, né? Então Cameron continua aqui. Eu escrevi um artigo em 2011, então veja, 2 anos antes desse artigo aqui, sobre alguns dos problemas com mensagens canalizadas. Se pode dizer que religião é o up, as mensagens canalizadas seriam o up da minoria descontente. Toda mensagem canalizada, que quando o mentiroso arco espiritual, é essencialmente a mesma quando você tira a conversa fofa e o enredo que está sendo usado para transmitir a mensagem. Gente, o Cameron foi genial. Agora ele vai dar um exemplo de como essa mensagem é, um template, digamos assim, para fazer uma mensagem canalizada do Demiurgo, ou seja, enganadora, e veja que coisa fantástica. Ele fala assim: aqui está toda a mensagem canalizada moderna, condensada em algumas linhas. Eu vou ler aqui para vocês, e sem dizer nomes, sem dizer canais, sem dizer textos, vocês cheguem à conclusão de vocês, se não é sensacional esse template que o Cameron fez aqui. Eu vou ler para vocês. Queridos, vocês são muito amados por todos nós no arco espiritual. Ele coloca entre parênteses aqui, mentiroso. Desejamos nos reunir com você, pois somos sua família há muito tempo perdida. Permaneça forte e segure a sua luz, porque em breve tornaremos nossa presença conhecida. Você já ouviu isso antes? Continue esperando. Aí entre parênteses aqui ele coloca, sofrendo, né? E torcendo para que possamos resgatá-lo da sua situação. Quando chegarmos, nós teremos uma idade de ouro para você na Terra. Alguém já ouviu uma mensagem assim, gente? Veja bem, essa é uma verdade com muita mentira dentro. Aonde é a mentira? A mentira aqui, gente, é: espere, permaneça forte, continue aí sofrendo. A gente vai te resgatar. A gente vai chegar aí para fazer uma idade de ouro. Então, na verdade, o nosso foco deve ser interno, não é esperar nenhum ser vindo de nenhum lugar da galáxia. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Essa é uma frase do Corey Goode, que eu adoro repetir, e ela é muito verdadeira. É focar no eu interno. E o último parágrafo aqui, da análise do texto de hoje, o Cameron diz o seguinte: eu costumava pensar que essa desinformação desagradável, vinda de Arcanjo Miguel, Saint Germain, etc., foi o resultado de uma interferência do lado escuro tomando conta dos canais sem que eles percebessem. O que eu não entendi naquele tempo é que as transmissões dos seres verdadeiramente positivos não estavam sendo interceptadas e corrompidas pelo lado sombrio, mas as mensagens vinham de seres da luz falsa e do mentiroso arco espiritual. Veja bem, o que ele descobriu, que a gente pode constatar também, é que não é que essas mensagens vêm de seres iluminados e essas mensagens estavam sendo interceptadas por seres malignos, não é isso. Esses seres estavam vindo da falsa luz. Seres, entre aspas, malignos que se passam por seres iluminados, o que é muito fácil fazer para esses seres, né, já mais evoluídos, já com mais consciência, já com mais conhecimento que nós. É muito fácil se passar por cordeiro, né, sendo um lobo. Muito fácil para eles, muito. E a gente se engana fácil, né? A humanidade é tão carente, a gente é tão carente de atenção, a gente é tão carente, a gente precisa de uma referência, de um mestre, de alguém para adorar. E aí que está a chave da gente se perder. Então, gente, batendo na tecla mais uma vez. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: é a procura do eu interno. Ele não está falando aqui que a luz não existe. Ele não está falando aqui que ou Saint Germain, ou Arcanjo Miguel, ou hierarquias boas não existem. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que dentro da Matrix, a própria Matrix, ou Demiurgo, está se disfarçando de luz e criando essa polaridade. Mais para frente ele vai explicar, inclusive, a gente já falou aqui no canal algumas vezes, a diferença da comunicação com um ser dito da luz e com um ser que
se disfarça sendo da luz. Você vai ver que aquilo que eu falo do mental e o cardíaco é exatamente o que ele fala. O que esse ser está te passando? É uma angústia? É uma euforia? Ou é uma calma? Ou é um equilíbrio? E seguindo nesse raciocínio do Cameron, a gente vai aqui para os trabalhadores da luz, entre aspas, né? Estão sendo minuciosamente usados. Em 1998, quando eu entrei no gênero da limpeza de energia, nunca tinha ouvido o termo trabalhador da luz, ou em inglês light worker, né? Aqui um adendo que eu faço, mesmo que já tivesse sido usado. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi no começo dos anos 2000 e me pareceu estranho na época. Agora eu entendo por quê. Porque a luz, o mentiroso espiritual, está tentando nos fazer trabalhar a luz falsa da dualidade demiúrgica. Então aqui pela primeira vez o Cameron toca na existência da luz verdadeira e da luz falsa, né? Então a luz que está sendo trabalhada por esse demiurgo, pela Matrix, é a luz falsa, é a luz da adoração. Mais uma vez, qual a diferença da luz falsa e a luz verdadeira? A luz falsa é a adoração, a luz verdadeira é a interna, a reconexão com a fonte, com o nosso eu superior, né? Ele continua, veja bem, existe um esforço maciço em andamento por seres que agora chamamos de agentes divinos para obliterar completamente o demiurgo corrupto. Quando isso acontecer, todos os seres que ganharam poder através do demiurgo perderão esse poder roubado e terão que enfrentar os enganos que estão propagando. Nenhum deles quer que isso aconteça, por isso sua esperteza é criar um plano brilhante para minar todo o esforço. Então, na verdade, há um combate, o que ele está falando aqui, não abertamente, é que há um combate entre a luz verdadeira, digamos assim, e a luz das trevas. Há o que eles chamam de agentes divinos, ou seja, essas sementes que foram plantadas aqui, esses agentes, esses entrantes, enfim, as pessoas que vêm aqui realmente para desmantelar a Matrix de dentro, por dentro, que é necessário esse esforço por fora e o esforço por dentro também, né? E é isso que ele está falando aqui. Só que isso não acontece sem um esforço, né? E ele continua, o plano era simples, abordar todos os agentes divinos encarnados, geralmente em um estado de sonho, então a Matrix, o demiurgo fazendo isso, mas às vezes durante um cenário de sequestro de ET, abdução e tudo mais, e dizer a eles que para cumprir sua missão eles precisam trabalhar pela falsa luz, né? E receber ordens do mentiroso arco espiritual, ou seja, o que a Matrix começou a fazer com essas pessoas que vinham, porque a partir do momento que você encarna, não interessa com a sua origem galáctica, você perde a sua memória, você começa aqui do zero, vai aprender a andar, engatinha, vai aprender a comer, faz cocô na fralda, como todo mundo. Então neste momento, como a Matrix sabe que você é um trabalhador, é um agente divino, né, quando ela te reconhece, te rastreia, te acha, ela te aborda com falsas aparições de seres da luz e abduções de ETs e tudo mais, e falam que você tem uma missão na Terra e precisa trabalhar para eles. Como a gente tem essa programação no corpo, a partir do momento que você encarna, você está suscetível às programações do DNA, né? A gente passa essa programação da adoração e eles se aproveitam disso e abordam os trabalhadores da luz e tentam corrompê-los. É isso que ele está falando aqui, tá bom? E ele continua, esse plano funcionou incrivelmente bem, principalmente porque os agentes divinos tiveram dificuldade em viver na Terra. É mais ou menos aquilo que a gente está falando. As sociedades aqui estão muito distorcidas, a espiritualidade é distorcida e abusada, a densidade vibracional é pesada, as nossas memórias são quase sempre apagadas e geralmente preferimos não estar aqui. Alguém se identifica com essa afirmação? Assim, qualquer ser que luz emanada, mesmo que essa luz seja falsa, e esse amor também, pudessem fazer com que um agente divino se sentisse como se estivesse fazendo um contato válido com esses seres verdadeiramente divinos. Então essa nossa ânsia de contato, por isso muitas vezes, gente, eu converso com vocês e falo assim, as pessoas falam assim, eu queria ter mediunidade, eu queria ver ET, eu queria... Cuidado, gente, porque vocês vão ser os primeiros a serem enganados. Essa nossa ânsia de querer alguma coisa, essa nossa ânsia de querer contato, ânsia de querer ser diferente, de ter alguma coisa a mais, de ser um X-Men, de ter um poder que ninguém tem, ela é exatamente o que é utilizada para nos corromper, para nos enganar. Enganar, gente. Você acha que está fazendo uma coisa boa e na verdade está sendo usado para uma coisa muito maligna. E ele continua dando um depoimento pessoal, né? Ainda me lembro do meu próprio recrutamento pela falsa luz, ocorreu aos 6 anos de idade, com uma experiência extremamente vívida de sonhos. Eles me convenceram de que eu estava cumprindo uma missão, tem muita mosca aqui, gente, como agente divino trabalhando para eles. Acho que eles sempre souberam que eu os descobriria, embora demorasse muito, muito tempo. Ou seja, apesar dele ter descoberto
que ele estava trabalhando para a Matrix demorou muito tempo. Então imagine o tanto de trabalho que ele não fez e que nós não fazemos, achando que estava fazendo alguma coisa boa e na verdade estamos fazendo em prol desse sistema, né? Ele continua com outro tópico. Já acordou mais cansado do que quando dormia? Eu acho que esse é o tópico mais polêmico aqui, que vai dar mais pano para manga na nossa live no final dos 4 vídeos, né? Muitos agentes divinos que foram recrutados como trabalhadores da luz relatam que acordam mais cansados do que quando foram dormir, e os seus sonhos estavam cheios de batalhas. Durante essas missões dos sonhos, o mentiroso arco espiritual aperta aqueles que eles controlam com tanta energia quanto possível. Você pode acordar com lembranças de ter participado em missões para combater a escuridão, mas o resultado final é que seu corpo, mente e alma estão esgotados de energia que foi colhida pelos falsos seres da luz. Isso, gente, realmente acontece, principalmente quando a gente fala quero ir para o pau, quero ir para a batalha, quero combater, ou seja, nós estamos dentro da polaridade. As batalhas espirituais acontecem entre a verdadeira luz e a falsa luz e o lado, entre aspas, ruim, sim, acontece, mas ela não acontece com quem escolhe essa polaridade, com quem está envolvido emocionalmente nesse lado do bom e do ruim. Quero ir para cima, quero ser um terrorista espiritual, quero jogar bomba na Matrix. Você está sendo recrutado pela falsa luz, meu querido, desculpa. Alguns meses, ele continua, revoguei todos os acordos feitos com todos e qualquer seres que não tinham meus melhores interesses em mente, independente de quem os seres fossem ou alegassem ser. Parece uma coisa tão simples, mas de alguma forma eu tinha esquecido. Durante o processo, senti resistências de seres que afirmavam ser positivos, mas fiquei firme e disse a eles que me recuso a ser manipulado para dar energia ao demiurgo. Então, isso aqui, gente, é o despertar, faz parte do despertar. Você começar a ver que algumas coisas fazem sentido, outros não, e a gente fez contratos com alguns seres que, né, ou algumas situações, ou enfim, não nos serve mais. E se esses seres forem da falsa luz, eles vão tentar te abordar assim. Seja através dessas mensagens extraterrestres, seja dos mestres ascensos, ou o que quer que seja. Eles vão lutar para que você continue servindo a eles, na adoração. É natural. E ele continua aqui. Isso me deu o privilégio distinto de ser alvejado pelo time escuro. Aí ele põe entre parênteses que eu acho ótimo, mordedores do tornozelo. E pelo time falso da luz, o mentiroso arco espiritual. A equipe falsa da luz realmente se envolve em guerras psíquicas, apenas de maneiras diferentes e mais sutis do que seus irmãos sombrios. Desviar esses ataques valeu a pena, porque sei que estou mais alinhado com a minha verdadeira missão de acabar com o demiurgo sem ser desviado por batalhas de dualidade. Então a gente tem que discernir, e a gente pode conversar isso mais pra frente, sobre o que é batalha real e o que é batalha de dualidade, bem versus mal, que não existe. Também é muito bom saber que vou ter uma boa noite de sono quando for para a cama, porque não serei atraído para nenhuma missão ridícula de combater a escuridão, que os seres falsos de luz gostam tanto de se definir por seus trabalhadores da luz. Aí ele põe entre parênteses aqui, essa frase realmente me assusta agora que sei de suas verdadeiras origens. Então, realmente, quando a gente está na ânsia de ir para a batalha, a nossa chance de ser recrutado por essa falsa luz é enorme. Ir ou não para a batalha, gente, não depende da gente aqui conscientemente. Tá? Conscientemente. Depende muitas vezes de quem nós somos na outra dimensão. E a gente tem tanta coisa para se preocupar aqui, gente, para a gente poder despertar, tanta coisa para a gente cuidar da nossa vida aqui, que não é o foco nosso em nenhum momento agora que nós estamos passando, e se a gente está participando de batalha, não estamos participando de batalha. Por isso que muitas vezes eu falo assim, as pessoas querem saber qual que é o guia da estrela, não sei da onde. Não faz o básico, né? Vamos cuidar do arrozinho com feijão antes. Tá difícil essa aqui. O último tópico que ele coloca aqui é assim, o que foi isso da Idade de Ouro, né? Os seres da falsa luz que trabalham para o demiurgo corrupto querem manter seu controle sobre a raça humana. Ok, ficou claro já, né? Nossa energia da alma e nossos acordos para viver em nossa jaula atual fortalecem o demiurgo e os seres que a servem, e eles não vão desistir dessa energia facilmente. Então isso é um resumo, basicamente, do que a gente falou até agora, né? Essa energia do ectoplasma, lembra do primeiro vídeo? E essa energia também psíquica, emocional, do nosso sistema físico mesmo, límbico, né?
Estamos nesse exato momento em uma luta por nossa liberdade. Veja mais uma vez, ele está falando em luta pela liberdade, tá? Mas não na dualidade. O mentiroso espiritual quer nos mudar da nossa jaula atual, presta atenção, gente, extremamente desconfortável para um estado de existência um pouco mais expansivo, mas que eles estão firmemente no controle. Nova ordem mundial, que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, né? Tudo bem que esse texto é de 2013, um monte de gente já fala disso. Né, da instalação dessa nova ordem mundial, que nada mais é do que continuar o controle da Matrix, só que dando meio que um sonho americano para todo mundo, digamos assim, né? Então, dando uma vida melhor para todo mundo, né? Um cala-boca, digamos assim. Porque tá difícil controlar as pessoas pelo medo, então vamos controlar pela disciplina. A gente já fez alguns vídeos no canal aqui sobre isso. Ele faz uma metáfora ótima aqui, ó. Uma metáfora para descrever nossa situação atual é que somos como um bando de galinhas presas em um galinheiro minúsculo, escuro e fedorento. Aqueles que nos cultivam estão se preparando para nos deixar sair da gaiola e entrar numa área cercada maior, onde poderemos nos sentir um pouco mais livres, mas ainda sob seu controle. Essa maneira do fazendeiro de garantir que eles possam continuar se alimentando das nossas energias, enquanto nos faz sentir que somos livres, graças à bondade dos nossos captores. O mentiroso espiritual não quer que cresçamos por conta própria para um lugar de autocapacitação. Então veja bem, crescer por conta própria para um lugar de autocapacitação, ou seja, o eu interno, que nos permita simplesmente abandonar todo o seu sistema de controle. Ou seja, a partir do momento que nós reconectamos com a nossa essência, nós não somos mais controlados. Estar na Matrix sem ser da Matrix, gente, é isso que ele está falando. É por isso que as mensagens canalizadas sutilmente empoderam as pessoas, enquanto fingem realmente oferecer a elas uma solução capacitadora. Então é aquela mentira encapsulada na verdade, que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Enquanto estivermos sentados e aguardando que os mocinhos venham nos salvar, presta atenção, eu vou ler isso de novo. Enquanto estivermos sentados e aguardando que os mocinhos venham nos salvar, não poderemos discernir quem realmente tem nossos melhores interesses no coração, nem seremos capazes de realmente resolver os nossos próprios problemas. Então, enquanto não conectarmos com nós mesmos e pararmos de esperar o Salvador e termos a consciência de que nós somos os salvadores que nós estávamos esperando, mais uma vez, a frase de Corey Goode que eu repito aqui, os seres da verdadeira luz não conseguem nos ajudar, não conseguem nos alcançar. Tá? E a gente vai continuar sendo enganado. Nós temos que ser responsáveis, veja essa última frase, capazes de realmente resolver os nossos próprios problemas. A gente está sempre pedindo para a hierarquia, sempre pedindo para fora para resolver os nossos problemas. A gente nunca está pedindo para nós termos a capacidade de resolver os nossos problemas. Claridade de mente, saúde, condição física para resolver os nossos problemas. Não, a gente está sempre pedindo para a entidade, para alguém resolver os nossos problemas. E aí é que nós somos cooptados, enganados, capturados, enclausurados dentro dessa Matrix. A gente continua aqui então. O tópico do Cameron que a gente parou agora é soluções para os que sofrem de dualidade. Então ele diz, então, como uma pessoa sai desse paradigma da dualidade? O primeiro passo é envolver os protocolos do sistema de autolimpeza e revogar todos os acordos que você fez com seres que não têm seus melhores interesses em mente. Em seguida, revogue todos os acordos para ver a realidade em termos polarizados. Toda vez que você revogar acordos, não se esqueça de recuperar sua energia que foi gasta neles. Em seguida, afirme seu compromisso de transcender os paradigmas de controle do demiurgo corrupto, sem ser desviados por batalhas de polaridade sem sentido. Basicamente, nesse parágrafo, então, o Cameron diz do nosso poder de revogar contratos. Ou seja, o slogan aqui do nosso canal, Espiritualidade Independente, é declare a sua independência espiritual. O que é declarar? Declarar quando a gente declara a nossa independência, nós estamos revogando os contratos de dependência. Né? O declarar é falar sim em voz alta, com toda a vontade, com todo o sentimento, com toda a razão. Nós podemos sim revogar todos os nossos contratos. O problema é que existem contratos e contratos. Né? Estar encarnado, por exemplo, é um contrato. Se a gente revoga todos os contratos, nós desencarnamos. Né?
Então, nesse caso aqui, o que o Cameron diz é revogar os contratos para sua autolimpeza, contratos que não sejam interessantes, contratos de dualidade e polaridade, ou seja, isso é totalmente possível que nós façamos sozinhos, tá? Sozinhos, quando eu digo aqui, encarnados em 4D, mas com a ajuda da nossa verticalidade, do nosso ancoramento, dos nossos mestres, Sami, do que quiser, tá bom? E ele continua. Eu também recomendo uma breve prática diária de revogar todos os acordos para experimentar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros. Preste atenção em toda essa lista, tá, gente? Disfunções familiares e qualquer outra coisa que consiga drenar a sua energia. Ou seja, não só os acordos de polaridade, mas esses acordos que a gente faz de pobreza, de tristeza, de sempre se ferrar em relacionamento, sempre quebrar a cara. É por isso que a gente muitas vezes passa por essas situações, porque a gente acaba se envolvendo nesses acordos, acaba assinando esses contratos, e a gente pode revogar esses contratos, revogar esses acordos a qualquer momento. E o que ele diz aqui é que a gente passe a fazer disso uma prática diária, a gente revogar todos esses acordos, e na verdade, para viver a vida em abundância, né? Como nosso amigo, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, Jesus diz, né, que vivemos aqui viver em abundância, né? Não é viver de qualquer jeito. Aí ele diz, quando você presta atenção aos acordos sutis e flagrantes que apontam para as barras invisíveis da sua prisão, você realmente descobrirá que não há falta de acordos a serem revogados. Depois de iniciar esse processo, você poderá notar menos contato dos seres da falsa luz e poderá se sentir um pouco sozinho, até se acostumar com essa mudança. O que é muito comum, né, gente? Nesse processo de despertar, a gente se sente sozinho e tudo mais. Eu comento muito isso no curso Despertar Galáctico 1. Mas nesse sentido que ele está comentando aqui, dos contatos desses seres da falsa luz, inclusive. Quando a gente revoga os contratos, a gente não dá permissão para esses contatos, né? Se você obtém um contato de um ser, pode dizer que só deseja se comunicar com seres que transcenderam a dualidade e estão fora do demiurgo corrupto. No caso de um contato, ele diz, né? Coloque qualquer ser tentando entrar em contato com você para o teste. Questione-os a queima-roupa. Você faz parte do demiurgo? Ou você faz parte da Matrix? Os seres da verdadeira luz divina, que existem fora do demiurgo, do universo real, responderão alegremente às suas perguntas. Lembre-se que eles não falam o idioma da mesma maneira que nós, pois se comunicam com o que eu chamo de telepatia da alma. Ou seja, toda a comunicação, todo ser que aparentemente de luz aparece pra gente, esse questionamento que ele diz pra gente fazer, que também pode ser válido, mas eu sempre digo isso nos cursos e nos vídeos que eu faço, passar pelo crivo da razão e da emoção. Né? Então, passa pela mente. Faz sentido? O que eu estou sentindo nesse momento? Normalmente, os seres da falsa luz dão uma excitação na gente. A gente fica muito agitado, muito ansioso. Né? E os seres da verdadeira luz normalmente nos passam um equilíbrio, uma paz, uma calma. Né? Sem essa excitação, sem essa ansiedade. Essa, basicamente, é a diferença. Porque diferença visual, basicamente, não existe. Porque esses seres podem se fantasiar do que eles quiserem, né? O próximo tópico do Cameron aqui é o tipo de comunicação é um indicador importante. Então, vamos ler juntos. As forças da verdadeira luz divina que existem fora do demiurgo corrupto não estão limitadas pela dinâmica do cérebro esquerdo e pela polaridade da luz escura que define o subuniverso demiúrgico. Isso significa que eles não soam como uma voz na sua cabeça. Em vez disso, eles usam a telepatia da alma para emanar sentimentos, expressões arquetípicas e uma qualidade de luz extremamente pura que fala diretamente à sua alma. Mais ou menos isso que a gente estava falando. Essa comunicação não é por palavras. Né? Quando ele diz aqui é por arquétipos, por imagens, por sentimentos, você simplesmente sabe o que é dito. Você não precisa escutar. Não tem palavras quando os seres da verdadeira luz se comunicam. A diferença entre um ser da verdadeira luz divina e um dos seres mentirosos, arca-espirituais da luz falsa, é que a luz primeiro é quente, envolvente, pura e amor incondicional. Exatamente aquilo que a gente estava falando. E entenda amor incondicional como um equilíbrio, gente, tá bom? Enquanto a luz do segundo é fria, perfurando de uma maneira desconfortável, dominante, muitas vezes excessivamente masculina.
ou seja, aquela ansiedade, aquela excitação, aquela inquietude que a gente havia comentado há pouco. O mentiroso arco espiritual é um grupo dominado por homens e até as fêmeas dentro dessa estrutura têm poder de energia muito masculina. Esse comentário eu já acho que entra numa outra, ele se contradiz um pouco aqui, porque ele acaba entrando nessa dualidade que foi formada de masculino e feminino. Mas a gente precisa entrar no que ele quer dizer com isso, né? Então vamos continuar lendo aqui. Essa dominação masculina é, claro, o motivo pela qual as estruturas religiosas que o mentiroso habilitou permitiram a todos um Deus masculino, dominador, e nenhuma menção a uma criadora feminina abrangente. Então precisa se explicar o que ele está chamando de luz masculina, luz feminina, energia masculina, energia feminina. E a gente precisa ter muito critério em ler isso sem entrar na polaridade. Ele está falando de energia conquistadora, energia de ação, energia de fazer na masculina. E a energia feminina é uma energia de amor, em termos de afeto, em termos de cuidar, né? Em termos de cuidado, em termos de, enfim, de chakra cardíaco, digamos assim. Outra grande diferença entre os seres da falsa luz dentro do demiurgo e os seres da verdadeira luz divina, que são aliados com a fonte infinita, é que a luz divina não está controlando, manipulando, mandando ou julgando de nenhuma forma. A fonte infinita não imporá uma agenda a você, embora apoie sua missão escolhida para julgar a desmantelar o demiurgo corrupto. Você não receberá da luz verdadeira ordens de marcha da fonte infinita, né? Os seres da verdadeira luz divina que operam fora do demiurgo. Eles não enviarão emissões intermináveis de drenagem de energia durante o tempo dos seus sonhos. Não pedirão que você faça algo que resultará em perda de energia da sua alma. Ao contrário dos impositores, no mentiroso espiritual da luz falsa. Então, na verdade, ele está aqui reforçando o que ele já disse antes em outros parágrafos, que os seres da verdadeira luz não vão impor, não vão jogar você em nenhum tipo de batalha que você não esteja pronto, ou que você não queira participar, ou que drene energia sua a ponto de te sugar, a ponto de te prejudicar. O que já não acontece quando o ser da luz falsa, ou seja, a gente vê aí muitas convocações para batalhas, muitas convocações para ações, entre aspas, terroristas, né? Do astral, para que a gente acaba acordando muito drenado, muito acaba tomando muito mais energia do que não seria permitido, do que não seria interessante, e ele já explicou em textos anteriores, né? A gente já aqui comentou que essas batalhas sem fim, na verdade, estão servindo de alimento para esse demiurgo ou para essa Matrix, né? Então eles têm o maior respeito por aqueles que se ofereçam para encarar o sistema animal do demiurgo corrupto. Está falando dos seres de luz, né? A fim de ajudar a desmontá-lo por dentro. Então essa necessidade de desmontar a Matrix por dentro e por fora, né? Nós que estamos aqui dentro, trabalhando aqui. De fato, deve haver agentes divinos trabalhando de dentro e de fora o demiurgo corrupto para desmontá-lo. Então é exatamente o que eu acabei de falar. O último capítulo aqui, talvez esse título seja o mais importante. E serve para qualquer coisa na nossa vida, né, gente? O discernimento é vital. Tá? Ele diz: escreverei mais sobre esse tópico e suas muitas implicações, a gente aqui também vai comentar sobre isso. Nesse meio tempo, peço que você aumente drasticamente o ceticismo e afine seu discernimento. Ou seja, duvide de tudo, duvide de todos, inclusive de mim. Vá pesquisar. Hoje você está gostando do Fábio, dos vídeos do Fábio, do texto do Fábio, dos cursos do Fábio? Muito bem. Daqui a uma semana, cheque o Fábio novamente. Vê se é o mesmo, você continua ressoando com o que você acha. Né? Chequemos todos, não importa quem seja, não importa nome, se é famoso, se não é, quantos anos está na espiritualidade, não interessa. Seja cético. Aplique sua intuição e lógica às informações que você recebe e pergunte a si mesmo: qual é a agenda aqui? Então, aquilo que eu estava falando, analise com frontal e analise com cardíaco. Então, sua mente e coração. Qual é a agenda? O que essa pessoa quer com isso? O que essa informação leva? Tá? Há realmente uma conspiração multidimensional muito grande em ação nesse planeta, e ela extrai poder de nós, empurrando-nos em um espectro de polaridade ou outro. Já comentamos sobre isso, né, gente?
Qualquer pessoa que exija de você escolha um lado, presta atenção. Simplesmente não acordou para o fato de que ambos os lados são metade da mesma moeda, que é controlada pelo demiurgo corrupto. Então, gente, essa história de você está se contradizendo, você precisa escolher um lado, é isso ou aquilo? Você, parabéns, está sendo enganado pelo demiurgo corrupto, pela Matrix, e sua energia está sendo drenada, meu querido ou minha querida. Desculpa o balanço aqui que está ventando pra caramba, tá, gente? E essa vez o texto é um pouquinho mais longo. Peço que você discuta essas ideias com aqueles que estão próximos e procure maneiras pelas quais você possa ter sido manipulado pelas luzes falsas no passado. Bom, discutir com gente próxima é um pouco complicado, mas a gente discute aqui no canal, né, gente? Conforme a gente pode. Não é nada para se envergonhar, os seres da falsa luz são mentirosos, manipuladores, incrivelmente habilidosos. Então, quando ele diz que não é nada, não precisa se envergonhar, está falando aqui quando a gente descobre que é enganado, muitas vezes a gente tem um probleminha de ego, né? A gente não gosta de admitir que foi enganado. E tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Então, não tem problema, gente. Eles são muito habilidosos e todos nós, inclusive eu, já fui enganado, não tem problema algum. A maioria de vocês que leu isso já escolheu ser um agente divino e encarnar com o objetivo de desmantelar o sistema de controle demiúrgico, ou da Matrix. Você já fez a sua escolha e agora precisa realizar a sua missão individual. Para fazer isso é de vital importância romper todos os laços com o mentiroso espiritual da luz falsa, dedicar algum tempo para recuperar energia e força e, se necessário, pedir ao seu eu interior divino que lhe revele o que você especificamente precisa fazer. Permaneça firme na verdadeira luz do seu eu interno divino e da fonte infinita. Gente, quem acompanha o meu canal, eu vou até levantar aqui, aproveito e mostro um pouco mais desse lugar lindo que eu tô. Para quem acompanha o canal, para quem já fez o curso Despertar Galáctico, para quem já leu os meus livros, para quem me vê falando, no mínimo desde o começo desse ano, esse texto do Cameron Day não pode ser uma surpresa, gente. Não pode ser uma novidade. Quem me acompanha já há mais algum tempo, pelo menos até desde o começo desse ano, sabe quantas vezes eu já falei para vocês, gente. Acabou a era dos mestres, não existem gurus, não sigam ninguém. Você não depende de ninguém, a não ser de você mesmo, para ascender e para conduzir a sua vida. Temos sim a ajuda de outros seres, como os seres da verdadeira luz, mencionado pelo Cameron e mencionado pela gente aqui quantas vezes também. Mas dependemos somente de nós mesmos. Declare a sua independência espiritual. Declarar é romper contratos. Procure seu eu interno e a fonte infinita. Nós somos fractais da fonte. Nós viemos da fonte para a fonte, a gente volta. A fonte verdadeira, a fonte infinita, do Criador único. Maior vibração de todos os universos. Então procure essa reconexão. Na verdade não é uma reconexão, porque a gente não perdeu a conexão, mas um despertar desta conexão, digamos assim, uma clareza maior nessa conexão com seu eu interior e faça o caminho de volta da sua verticalidade. Chega de enganação. Ponto final. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês mais uma vez. Hoje fazendo aquela live especial em que a gente vai comentar sobre o texto do Cameron Day, finalmente, né? Por que não sou mais um trabalhador da luz? Depois da análise feita daqueles 4 vídeos, né? E aí a gente passa então para a análise. Primeiro, lembrando algumas coisas, né, do texto, lembrando algumas partes do texto, e a gente vai conversando pouco a pouco. No final, tenta chegar a alguma conclusão, que na verdade, gente, a conclusão ela é completamente individual, né, e pessoal, mas aqui a gente tenta fazer uma interpretação, a gente tenta facilitar um pouco. Em alguns pontos eu acho que ela está muito clara, outros pontos está mais aberta a interpretação. A gente vai conversar sobre isso, a gente sem a pretensão nenhuma de ser dono da verdade ou nada disso, né? Então tá bom, maravilha. E tá lá, por que não sou mais um trabalhador da luz? Esse então é um texto do Cameron Day, publicado no dia 23 de agosto de 2013. Eu já de cara, gente, eu já queria comentar o seguinte com vocês. Primeiro que nada do que foi falado desse texto deveria ser
novidade para a gente que está aqui no canal. Não existe nenhuma novidade no texto. O Cameron não foi o primeiro a comentar isso. O Cameron não foi o último a comentar isso. A gente está aqui desde os primeiros vídeos, desde as primeiras palestras, eventos, nos meus livros, nos cursos. A gente fala de que a era dos gurus acabou. Não existe guru, não existe mestre, não existe avatar encarnado, ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos no mesmo barco, e qualquer coisa que for dita diferente disso, tem alguma agenda que a gente precisa analisar e precisa verificar qual seria. E o que o Cameron Day ele vem com esse texto muito feliz. Eu escolhi ele porque esse texto foi muito feliz na explanação, né? Meio que um resumo de tudo que a gente fala, de uma forma muito clara e de uma forma muito direta. Reforçando o conceito de que o caminho da ascensão é interno, né? Isso a gente já vem falando aqui. Ele não necessariamente ele é solitário, porque solitário quer dizer você por você e que se dane. Não é bem assim. Ele é interno, ou seja, você é o seu caminho, né? Tem aquela frase do Corey Goode, que eu gosto muito, que eu repito muito também, que nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Essa frase é muito boa, vou repetir. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Eu gosto muito dessa frase e resume muito essa verdade, né, desse caminho interno. Então, o caminho ele não é necessariamente solitário, mas ele é individual, intransferível, ele é interno. Devemos olhar para dentro, não para fora. Ou seja, não existem mestres, não existem gurus. Existem pessoas que nos ajudam, por isso que o caminho não necessariamente é solitário, porque temos professores, temos amigos desse lado, do outro lado, em todas as esferas que estão nos ajudando. Mas também existem aqueles que estão nos atrapalhando, né? E esses que estão nos atrapalhando utilizam das mais diferentes artimanhas para nos atrapalhar, né? E dentre todas aquelas artimanhas que eu menciono no livro Resposta para Tudo, que eu discuto exaustivamente no curso Despertar Galáctico 1, principalmente no segundo dia, no domingo, né, de todas das artimanhas que o pessoal que está contra o despertar da humanidade utiliza, uma dessas artimanhas, e que ela está ficando muito, muito, muito sofisticada, é se disfarçar de equipe que está em prol do despertar. Então, não vamos falar de bem e mal, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre dualidade e essa palavra, para a gente também entender em que conotação, em que contexto, em que definição estamos falando no termo dualidade, tá? Mas primeiro no contexto entre bem e mal, tá? Entre bem e mal. Vamos sair um pouquinho desse contexto. Vamos para o contexto do a favor do despertar ou contra o despertar, tá bom? Sem julgamentos de índole, sem julgamentos de bom ou mal, enfim. Nada disso. Em pró, a favor do despertar ou contra o despertar. Então, o pessoal que está contra o despertar da humanidade, pelo motivo que for, não importa, eles utilizam de várias artimanhas, e uma delas, como eu acabei de dizer, é se disfarçar dessa equipe que está pró do despertar. Então, tem todo um approach, tem toda uma aproximação, tem toda uma tática de tentar levar a gente na conversa como se fossem em pró do despertar da humanidade. Então, eu sempre menciono isso nos cursos Despertar Galáctico, que é o seguinte, eu chamo daquela pílula da desinformação, né? Para a gente conseguir engolir essa pílula, ela não pode ser inteira de desinformação, ela não pode ser inteira falsa, ela não pode ser inteira de coisas que nós não aceitaríamos, né? Porque, afinal de contas, nós já estamos despertando, né? Seja no primeiro degrau, ou seja no quinto, sexto degrau, não interessa. Mas como estamos despertando, fica difícil a gente engolir qualquer coisa. Então, o que acontece? Essa pílula aí tem uma dose muito boa de verdades, tem uma dose muito boa de argumentos e de caminhos e de coisas que realmente a gente deve fazer.
em prol do despertar da humanidade, mas tem uma porcentagem, seja ela 5, 10, 15, 20, 30% de desinformação. Que essa sim é um cavalo de Troia, né? Então a gente engole essa pílula porque a gente aceita esses 70%, vou falar um número, 70% de boa informação, que a gente fala, pô, isso aí faz sentido, é verdade. Poxa, o caminho é interno, poxa, eu tenho que meditar. Só que dentro dessa pílula tem aquele tantinho de desinformação que é o suficiente para tirar a gente do eixo, para tirar a gente do verdadeiro caminho. Então a gente acaba achando que está fazendo a coisa certa, acaba achando que está nos trilhos, acaba seguindo, né, ideias, filosofias, doutrinas, pessoas, professores e tudo mais, e na verdade a gente está se dando muito mal. O pessoal que acompanha aqui deve lembrar de uma live que eu fiz um tempo atrás, eu acho que foi no começo do ano, onde eu falava assim, cuidado com cursos, né? O pessoal está fazendo curso adoidado aí, está fazendo iniciação adoidado, tomem cuidado e tudo mais, né? Por quê? Porque dentro desses cursos, dentro desse discurso bonito, ele é bonito porque tem essa porcentagem de verdade. Vai aquela desinformação que é suficiente para te tirar do caminho. Então, o que o texto do Cameron Day vem falar para a gente? Vem resumir um pouco disso que a gente está falando. Então, primeiro ele tem um título muito interessante, Por que não sou mais um trabalhador da luz? Né? Quer dizer, quando você lê isso, você já falou, opa, peraí, então se você não está trabalhando para a luz, você está trabalhando para a sombra, não é verdade? Não é a primeira coisa que a gente pensa? E aí a gente fala assim, a dualidade. Então vamos agora falar do conceito de dualidade. Gente, eu acho que eu não vou precisar discorrer muito tempo aqui explicando para vocês que a palavra dualidade pode ser empregada, pode ser usada para diversas conotações, né? A conotação que a gente está usando aqui, ela é muito específica. Ela está falando do projeto de dualidade, e aí eu vou num conceito um pouco mais avançado, não tão brando, mas quem já estuda outras vertentes, para quem faz o curso Despertar Galáctico já está mais familiarizado, que é a dualidade no sentido da experiência de dualidade que foi inserida no nosso DNA, não só no nosso DNA, mas em outros, mas estamos falando da gente aqui, né? Foi inserida no nosso DNA como experiência, propositalmente, ou seja, essa ideia de bem e mal, né? Ela foi inserida como uma dificuldade, para inserir uma dificuldade, uma barreira no nosso despertar e na nossa volta para a nossa essência. Isso, muitos autores falam disso. Muitos autores falam disso. Né? Muita gente legal, muita gente séria fala disso. Dessa experiência que foram colocadas pelos deuses, engenheiros siderais, filhos paradisíacos, chame do que quiser, de grau de dualidade, porcentagens de dualidade, enfim, 10%, 20%, 30%, 80% de dualidade dentro de um planeta, dentro de uma raça, dentro de um quadrante, enfim. E eu não quero entrar muito dentro desse conceito nesse momento, mas o meu objetivo é só definir dualidade. Então, quando o Cameron fala em dualidade, e quando nós falamos aqui de dualidade, a gente não está falando de o que seria da luz se não houvesse sombra, o que seria do preto se não houvesse o branco. Gente, para de filosofar, tá? A dualidade que a gente está falando aqui é esse projeto de dificuldade que foi colocado propositalmente no nosso DNA, na nossa experiência, para dificultar, e para ver no que dá, essa aqui é a verdade, porque eles não sabiam no que ia dar, né? Essa aqui é a grande verdade. Então, essa dualidade, né, que faz com que nós pensamos o tempo todo em bem e mal. Então, um é bonzinho, outro é malzinho. E está sempre nessa dualidade. Por isso que a gente está falando disso. Que gera o quê? A polaridade que a gente vê. Polaridade na política, polaridade em discussão de futebol, de religião, de qualquer coisa, e de bem e mal. Então é dentro desse conceito, gente. Não vamos aqui filosofar. Meu Deus, o que seria do amarelo se tudo fosse azul? Para. Tá muito Chico Buarque essa conversa, tá bom? Vamos voltar um pouquinho para a Terra, tá?
É no conceito de dualidade, no conceito de dificuldade da polarização, tá? E que nós não somos obrigados a aturar isso, tá? E não é necessário para a nossa experiência que a gente ature um nível de dualidade nesse contexto de bem e mal que a gente está agora. Então não me venha querer justificar dualidade que nós estamos agora, dando uma de filósofo Chico Buarque, falando, olha, o que seria do azul se não fosse o amarelo? Para que tá ficando feio, tá? Então vamos aqui, cabeça no lugar, dualidade como experiência e levar isso a sério. Porque é muito sério, gente. É muito sério. Então vamos tomar cuidado com a desinformação. É essa conotação de dualidade que estamos conversando aqui. Eu estou enfatizando isso porque é fundamental esse conceito para a gente entender o texto, né? Então, o Cameron Day, ele começa a falar, ele já logo depois do título dele, que é fantástico, porque não sou mais um trabalhador da luz. Por quê? Quando ele fala em luz e sombra, gente, no texto, e muitas vezes ele fala falsa luz, né? Ele está brincando com esse conceito de bem ou mal, de luz e sombra, né? E na verdade, a moral da história dele aqui é que isso não existe. Isso foi criado para enganar a gente, né? Esse conceito de dualidade dentro desse conceito de luz e sombra, bem e mal, ele também serve como manipulação. E interessante do texto dele é o seguinte: os dois lados são da mesma moeda. Vocês estão lembrados aqui, o pessoal que acompanha, antes de analisar esse texto do Cameron Day, aliás, antes de ler esse texto do Cameron Day, eu fiz uma live aqui antes falando que tudo isso aí que a gente vê são dois lados da mesma moeda, né? Então o que ele diz é luz, falsa luz, né, gente? Falsa luz e sombra são dois lados da mesma moeda. E aí ele vai discorrendo de como a gente faz para identificar isso. Então já no começo ele já fala, gente, eu não estou aqui trabalhando para o lado escuro, não é nada disso, né? A gente só tem que sair desse feitiço holográfico. Olha que interessante o que ele fala. Feitiço holográfico, que é essa noção de dualidade e polaridade, tá? E polaridade. O que ele menciona que são aspectos naturais da vida, aí que ele dá aquela filosofada, né? De é branco e não sei o que, masculino e feminino, luz e sombra e tudo mais. Mas o que ele está falando é de polarização da dualidade e a manipulação desse bem e mal, né? Então a primeira coisa que ele fala é o seguinte: sombra versus falsa luz. Basicamente o que ele diz é que há um controle na humanidade, tá? E aí estamos assinando embaixo com ele. Há um controle na humanidade que ou você serve o lado da luz ou você serve o lado da sombra, tá? E o que ele está falando aqui é que essa luz que é vendida aí, tá? Ou pelo menos a maioria, ela é uma falsa luz. Então que esse controle, ele chama de demiurgo, né? Mas a gente pode falar de Matrix, dê o nome que der. Eu gosto de falar de Matrix porque a gente já vem falando nesse nome, né? Então, a Matrix de controle, ela inventou o lado da falsa luz e o lado da sombra para que as pessoas sejam devotas de alguém, ou seja, que entreguem o seu poder pessoal para alguém. Vocês estão entendendo? Então voltamos para o começo da live, onde a gente estava falando que não existe mais mestre, não existe guru, né? O nosso caminho é interno, mais uma vez, não necessariamente solitário, mas o caminho é interno, devemos olhar para dentro, buscar o nosso eu superior, ou seja, o que estamos aqui falando desde a criação do canal Espiritualidade Independente, desde o primeiro livro do Fábio, mantendo o discurso e mantendo que o caminho é interno, tá? E depois eu vou falar da história dos professores e das pessoas que nos ajudam, né? Qual é o papel? Eu sempre falo aqui que eu sou temporário na vida de vocês, tá? E aí eu vou falar por mim porque eu não posso falar pelos outros. Eu sou temporário na vida de vocês. O Fábio entra na vida de vocês, esclarece algumas coisas que vocês estão precisando na caminhada de vocês, ou seja, vocês vêm até o Fábio, esclarecem alguns pontos, e o Fábio dá aquele empurrãozinho para você continuar a sua caminhada, ou seja, você
vai embora. Você segue em frente. Você não para no Fábio. Você não vai virar um seguidor do Fábio. Ou não deveria. Tá? O Fábio é temporário na sua vida. Seja um mês, um dia, uma semana, um ano. Não interessa. É temporário. Se você está me seguindo, se eu tivesse aqui há 20 anos e você há 20 anos está aqui estudando as mesmas coisas comigo, alguma coisa está estranha. Tá? Porque a partir do momento que você desperta, nós temos a condição de nos ajudar em despertar os demais. Então nós passamos a ser parceiros de trabalho, não mais instrutor e estudante. Tá bom? Essa é a busca interna. Esse é o objetivo que todo mundo tem, e todo mundo que está me assistindo agora tem condição. E é isso que a gente quer fazer aqui. Espiritualidade independente é isso. Mais uma vez, espiritualidade independente. O que é ser independente? É não depender de nada nem de ninguém, a não ser de você mesmo. Então, você não depende do Fábio, você não depende de ninguém, você só depende de você. Você não depende dos seus pais, você não depende dos seus filhos, você não depende do seu trabalho, você não depende do seu cônjuge, você não depende da sua religião, você não depende de nenhum mestre, professor, guru, o que quer que seja, ou livro algum para despertar. Você é independente. Então, declaremos essa independência espiritual. E vamos falar do declarar no final do livro, porque é assim que ele fecha, do livro não, do texto, né? Porque é assim que ele fecha o texto, né? Então ele fala do objetivo desse controle, que nada mais é do que nós servimos de bateria mesmo, né? Nós servimos de alimento energético para esse sistema. Então nós alimentamos a Matrix. E aí eu faço um parênteses aqui. Se uma porcentagem da Terra, vamos falar todo mundo, vai? Se todo mundo da Terra, se todos os habitantes da Terra encarnados, tá? Despertassem consciencialmente, durante um segundo, a Matrix ruiria. Porque nós alimentamos a Matrix. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente tem que despertar. Quem desperta para de alimentar a Matrix. Então o que eles estão tentando fazer é que as pessoas que estão... A grande armadilha é as pessoas que estão despertando, elas estão sendo pegas por essa falsa luz. Ou seja, culto a mestres ascensos, culto a professores, gurus, neogurus, ou usando hierarquias, forças, frequências, que realmente existem, mas com uma conotação de adoração de deuses. Ou seja, mais uma vez, você para de olhar para o seu eu interno e passa a olhar para o Saint Germain. Saint Germain é meu salvador. Miguel Arcanjo é meu salvador. Eu sou devoto de fulano de tal. Ou seja, você para de olhar internamente e começa mais uma vez a dar o seu poder para o próximo. E a Matrix não se importa se você é devoto de Satanás ou de Miguel Arcanjo. O importante é você ser devoto. Vocês estão entendendo? O importante é você tirar o foco do interno e colocar no externo de alguma forma, porque assim ela capta essa energia e se alimenta. Tá? E aí o Cameron explica um pouco mais disso no que tange a hierarquia espiritual e tudo mais, né? O lado escuro faz com que a luz falsa pareça boa, ou seja, então, mais uma vez, essa polarização, né? Então, o escuro é bem escuro para que esse falso luz pareça bom, né? Mas na verdade ele está querendo tomar todo o seu poder. E aí tem um capítulo muito interessante, né, na parte do texto que é muito interessante, que ela fala: canalizadores estão sendo enganados. Ele tem uma frase muito boa que é o seguinte: se pode dizer que a religião é o ópio das massas, as mensagens canalizadas seriam o ópio da minoria descontente. Ou seja, quando você está despertando, você se indigna muitas vezes com tudo que está acontecendo,
você se indigna com as religiões. Normalmente a gente aqui segue alguma religião mais tradicional, tudo mais. E a gente, quando a gente desperta, a gente descobre que estava sendo enganado de alguma forma, porque todas as religiões são essas pílulas de desinformação. Independente da porcentagem de verdade que elas têm, todas são pílulas de desinformação. Então, a partir do momento que a gente descobre isso, a gente fica indignado e acaba recorrendo por essas mensagens aí. E aparentemente são boas, mas que a gente fala agora é o mestre Ascenso falando. Se é o mestre Ascenso falando, quem sou eu para julgar, né? Não é assim que a gente fala? Agora, quem sou eu? Você não sabe que você é a fonte? Que você é um fractal da fonte? O vós sois deuses passou até na tradução mal feita da Bíblia. Todos nós somos fractais da fonte, ou seja, todos nós somos a fonte. Então quem sou eu? Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Quando eu digo eu, vocês estão entendendo? Todos nós, né? Então, gente, vamos parar de duvidar aí. Esse complexo de vira-lata tá demais, hein? Complexo de vira-lata espiritual é o que a gente tem. E aí o Cameron dá um exemplo de mensagem da falsa luz que é sensacional. E eu vou ler aqui para vocês, obviamente, reler, né? Porque é fantástica. Ó, um exemplo dessas mensagens, né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Queridos, vocês são muito amados por todos nós no arco espiritual. Desejamos nos reunir com você, pois somos uma família muito perdida. Tá vendo a verdade naquela pílula da mentira? Permaneça forte e segure sua luz, porque em breve tornaremos nossa presença conhecida. Gente, um parênteses. Quantas vezes eu recebo perguntas assim, Fábio, o evento vai acontecer? É amanhã? É amanhã que tudo vai se revelar? Né? Então tá. Continue esperando, aí um comentário dele, né? E sofrendo, e torcendo para que possamos resgatá-lo da sua situação. Quando chegarmos, construiremos uma idade de ouro para você na Terra. Gente, vocês não ficam aqui perguntando para mim, Fábio, quando que a nova Terra vai acontecer? Quando vai chegar a idade de ouro? Vocês estão entendendo, gente? Mais uma vez, parafraseando Corey Goode, nós somos os mestres que nós estávamos esperando. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Então não tem ET vindo para salvar ninguém. Caçamba! Você é que vai se salvar. E não vai salvar o seu filho, não vai salvar sua mãe, não vai salvar seu amigo. Você é responsável somente por você mesmo. E aí ele segue falando que trabalhadores da luz estão sendo minuciosamente usados. E, gente, eu poderia fazer uma live somente sobre esse pedaço, porque a coisa está fora de controle. Eu sempre falo nos cursos, né, no Despertar Galáctico, já falei aqui algumas vezes, que as 3 formas mais fáceis dos canalizadores, professores, médiuns e líderes espirituais, ou chame do que quiser, serem enganados, ou seja, abrirem as portas para serem enganados por essa falsa luz, são basicamente 3. O primeiro é o ego, o segundo é o dinheiro e o terceiro é o sexo. Começa a reparar, porque quem ainda não caiu, vocês ainda não conseguem observar muitas vezes, né? Algumas vezes conseguem, mas outras vezes nem tanto. Mas observa os que caíram, que a gente sabe, as pessoas que estão aí nitidamente que caíram, que aconteceu alguma coisa explícita, e hoje a gente sabe. Ego, ou seja, só eu faço isso, né? Ou eu sou mais importante que a mensagem, ou eu sou mais importante que vocês, eu. Segundo, dinheiro, e aí mais uma vez a gente tem que abrir um parênteses aqui, gente, vocês têm que ser ricos, vocês têm que procurar abundância na vida de vocês. Façam as pazes com a energia do dinheiro, eu sempre falo isso aqui. Mas quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, e veja bem, dinheiro em primeiro lugar, a gente também abre uma portinha para
sermos enganados. E o terceiro, o sexo. Eu acho que o sexo é autoexplanatório, não é? Quando a gente procura promiscuidade de uma forma em geral e acaba transferindo a nossa energia para a energia do sexo, a gente acaba abrindo a porta para que essa falsa luz entre. Como essa falsa luz entra, gente? Por exemplo, falando aqui, trabalhadores da luz estão sendo minuciosamente usados. Ele dá o exemplo de alguns que a Matrix tem de abordar realmente os agentes divinos encarnados. Então todo mundo que começa a despertar e todo mundo que é professor é assediado o tempo todo. Por isso que eu digo aqui, disse na palestra em Portugal, para quem foi lá em Lisboa, eu falei abertamente, já falei em live, falo em todo o curso Despertar Galáctico. Gente, chequem o Fábio o tempo todo. Se o Fábio está aqui tendo esse discurso, se o Fábio está aqui tendo essa postura hoje e você está achando legal, sensacional. Daqui a uma semana, 2, 1 mês, 6 meses, 1 ano, continue checando o Fábio para ver se o Fábio continua com o mesmo discurso, se o Fábio continua com a mesma postura. Porque falar, até papagaio fala, mas o Fábio está fazendo o que ele está falando? O Fábio está seguindo o seu discurso? Me chequem, porque o dia que eu deixar de falar aqui que o que importa é reto viver, pensar, agir, humildade e buscar o seu eu interior. O caminho é interno, não necessariamente solitário, mas interno. Se um dia eu falar ou fizer algo que seja contra uma dessas diretrizes, de duas umas, ou vocês chegam para mim e falam assim, Fábio, aquilo ali acho que não, né? Me dá um toque para eu ver que eu estou sendo enganado, ou me deixa de seguir. Não segue, mas o Fábio não presta mais, vai para outro. Vai para outro. Vai para outro. Ninguém é exclusivo aqui na Terra, não. O que importa para a espiritualidade é o despertar. Se você não serve mais para o despertar, estou falando como professor, se o Fábio não serve mais para o despertar, descarta-se o Fábio, busca outro. Ninguém é mais importante que a mensagem, ninguém é mais importante que o despertar da humanidade. E é assim que a gente é enganado. Assim que a gente é enganado. Ego, sexo e dinheiro. Todos os dias, todos os minutos, todas as horas, estamos sempre prestando atenção nisso. E o Cameron diz que as pessoas, os médiums, as pessoas que começam a despertar, vão ser abordados por seres da falsa luz, que parecem sim seres da luz, que parece sim o Arcanjo Miguel, que é igualzinho o Saint Germain, que é igualzinho qualquer outro. Só que para a pessoa que idolatra, ela fica cega. Porque como a gente reconhece um ser que é da luz, um ser que é da falsa luz? Aqui, ó. Um ser da luz não nos deixa eufórico, nem apreensivo. Um ser da luz nos dá paz e comunica, ó, aqui, ó, não é falando. É aqui, ó. E não é falando na nossa cabeça. A ideia vem como um todo. Então é paz, sem nenhum medo, sem nenhuma ansiedade, puramente paz. E comunicação de uma vez só. Toda a ideia é passada. Não é blá 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 blá. Não, é toda a ideia é passada de uma vez só. Enfim. E aí ele diz que essa falsa luz chama para batalhas, né? Que a gente acorda muitas vezes cansado enquanto dorme, porque a gente acaba dando o nosso poder a outro, não é verdade, gente? Ele também fala dessa coisa de idade de ouro, né? Ou seja, sempre prometendo, espera um pouquinho, a gente está vindo aí te salvar, o mundo vai melhorar, vai ficar tudo bem. Gente do céu. Despertar é interno, não tem que esperar ninguém vir salvar, e o que vai acontecer é o conjunto da cocriação de todas as mentes que estão aqui no planeta, encarnados e desencarnados. Tá? Então, quando fala assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer, só a consciência coletiva vai decidir. Tá?
E aí ele fala, então, qual é a solução para essas pessoas que sofrem de dualidade? Dualidade, mais uma vez, gente, dentro daquele conceito que a gente já definiu no começo da live. Então ele fala para a gente duvidar dos contatos, duvidar das sensações que a gente está tendo, a gente já comentou sobre isso, né? O tipo da comunicação, né, é importante, ou seja, a verdadeira luz, ela te apoia incondicionalmente, não tem essa coisa de, não tem barganha, não tem punição, nada disso, né? Ela te apoia incondicionalmente. E ele fala que o discernimento é vital. Ele termina o texto, inclusive, falando que o discernimento é vital. Então, gente, olha que interessante, como não bate com as coisas que a gente conversa aqui no canal. Ele diz o seguinte, ele pede para que a gente aumente drasticamente o ceticismo e aumente o discernimento. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, gente, a porta bateu na cozinha é o vento. O prato caiu é a lei da gravidade. Tá? Aumente o ceticismo e o discernimento. E olha que interessante. Aplicar a sua intuição e lógica. A gente não fala aqui o tempo inteiro, gente, de cardíaco mental. Intuição e lógica. Tá? As informações que você recebe, ou seja, tudo que você escuta, de todos os canais, por mais confiável que possa parecer. Inclusive o que eu estou falando agora para você, obviamente. Então, a gente escuta com a mente e com o coração e pergunta a si mesmo, qual é a agenda aqui? Ou seja, qual é o objetivo que essa pessoa está tendo passando essa informação? Qual é a agenda? E agenda não necessariamente é alguma coisa ruim. A agenda pode ser o despertar. A minha agenda aqui é despertar vocês. Ajudar no despertar. E ajudar no meu despertar, obviamente. Né? Todos nós estamos no processo. Não existe um ser desperto no planeta Terra. 100% desperto, não. Está todo mundo no caminho. Tá? E todos que despertaram aqui foram perseguidos. E mortos. Ou se mataram, né? Aquele famoso suicídio por livre e espontânea vontade, né? Aquele que é controlado, programado, ou foram mortos. Pode pensar nos avatares aí que acordaram. É isso que acontece. Então quem está aqui vivinho conversando com vocês não está 100% desperto. Então qual é a agenda aqui? Por que isso? Há realmente uma conspiração multidimensional e multitemporal. A gente já vem falando há muito tempo. É uma guerra multidimensional e temporal. Corey Goode também vem falando isso, que a guerra é temporal, multidimensional. Então, gente, ele termina falando que a gente precisa ter agentes que desmantelem essa Matrix. Agentes de fora, ou seja, a verdadeira luz, de fora, bombardeando a Matrix, e agentes internos, bombardeando de dentro, para que ela realmente caia. Né? E esses agentes internos somos alguns de nós aqui, que estamos aqui escutando essa live, que estamos no estudo, seja aqui ao vivo, ou seja no gravado, mas você que me escuta de alguma forma, participa, não necessariamente como um guerreiro que vai lutar e tudo mais, mas consciencialmente, naquela história da cocriação que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu acho que eu consegui passar o recado, né? Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.